Então, hoje a gente vai tratar do módulo 6, estratégias comuns para o controle social. Ontem, nós tratamos de algumas questões que são fundamentais para o funcionamento do Conselho, para o fortalecimento institucional do Conselho. E aí a gente vê o volume, né, a gravidade, digamos assim, a profundidade, né, de cada aspecto, né, que norteia essa ação do controle social, né? Muitas vezes parece que as coisas são maiores do que a gente ou imaginava, mas é muito interessante que os conselheiros e as conselheiras, né, possam ter muito bem definido, né, essa grandeza, porque não é nada menos do que a gente vem falando. É claro que isso é um desafio cotidiano, um desafio de gestão para gestão, né? Porque muitas vezes a gente consegue muita coisa numa gestão, depois vem outra gestão e a gente anda para trás, depois, enfim. O desafio ele é um desafio constante. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa de ontem, dedicando este módulo ao conhecimento de alguns procedimentos para o exercício do controle social, aprofundando o que nós já vimos de uma maneira muito, muito breve no início desse curso, que foi a questão dos instrumentos, dos procedimentos que são particulares ao controle social, sobretudo ao Conselho Municipal de Assistência Social, né? Que é justamente, enfim, aquelas atribuições que são precípuas, né? Espera-se que no final desse módulo cada conselheiro seja capaz de examinar os instrumentos essenciais ao exercício do controle social, do SUAS, do Bolsa Família, e, portanto, da rede de proteção social e do programa Bolsa Família. Volto a dizer que ainda estou falando no extinto programa Bolsa Família, porque nós não temos ainda regras daquilo que é novo, infelizmente, né? E também a gente, nesse módulo, tenta instruir-se, né, sobre o exercício do controle por meio do acompanhamento, da análise, da deliberação, da decisão, do acompanhamento dos planos da execução orçamentária, do orçamento, da execução orçamentária, por meio de algumas estratégias, né? E aí, finalmente, que é a unidade 2, identificar a importância da transparência para o desenvolvimento das políticas públicas e do controle social. Sem transparência, a gente não consegue fazer controle social, ao contrário, né? A gente coloca as informações entre muros, né? E não consegue desenvolver, acompanhar e avaliar os SUAS nos territórios. Então, nós temos duas unidades, como todos os outros módulos, e hoje nós vamos nos dedicar à unidade 1, que são os instrumentos essenciais ao exercício do controle social do SUS e do PBF, exercício do controle social por meio do acompanhamento e análise de planos, orçamentos, relatórios de execução orçamentária da assistência social no município. Vamos ver algumas formas, né? Alguns aspectos importantes desse processo, que parece um processo simples, mas que vocês sabem muito melhor do que eu que não é, né? A unidade 2 já está no ambiente virtual, já está lá tanto no ambiente virtual quanto no canal do Conselho Municipal no YouTube, à disposição de vocês, né? Junto também com o exercício instrucional, tá bom? Então, olha só, podemos começar? Acho que nós somos agora em 12, né? E acho que a gente não tem... as pessoas vão chegando. E como vai ficar gravado, não tem nenhum... Né, não tem... Tá gravando, né? Vou só verificar aqui, porque depois daquele dia eu estou com as minhas barbas de molho. Tá gravando sim.
Então, olha só, os tópicos dessa unidade, eu dividi essa unidade nesses tópicos aqui, que pode parecer muito comum para alguns de vocês, mas pode não ser para uma parte dos conselheiros, né, que não tem, por exemplo, proximidade com essas questões. Vejam que eu não estou falando somente de conselheiros, não, isso só interessa para a comissão de financiamento, ou para a comissão tal, ou para a comissão X, né? Isto é um dever do conselho, do conselheiro, né? E da conselheira, compreender, saber que este é um processo esperado do controle social, né? Então, nós vamos começar conhecendo um pouco os instrumentos essenciais ao exercício do controle, análise dos planos, algumas questões, aprovação do orçamento, algumas questões, acompanhamento da execução orçamentária, aprovação de relatórios e algumas ferramentas e estratégias. Aqui eu já começo a fazer o caminho para a unidade, para o módulo 7, né? A gente vem pulando de módulo em módulo, mas com um link, com uma ligação muito bem articulada entre um e outro, tá certo? Então, iniciando, nós temos aqui uma visão geral dos instrumentos que são, digamos assim, só um minutinho. Desculpem, essenciais ao exercício do controle social do SUS e do Bolsa Família. Primeiro, a questão do plano, né? Ou dos planos. Tanto o plano municipal, plano de assistência social, e o plano de ação, que é um instrumento particular ao município, né? Então, essa linha, esse primeiro instrumento essencial ao exercício do controle social significa, ou tem como base, o planejamento, né? O segundo elemento é exatamente o orçamento e a execução orçamentária. Nesta linha, então, a gente prevê, né, a gente projeta, né, a matriz de acompanhamento daquilo que a gente aprovou, né? E aí vocês vão ver a diferença, né? Porque o plano municipal a gente delibera, e o plano de ação, aquele que vai lá para o SUS Web, a gente aprova. Tem todo um regramento dentro do sistema, inclusive legalizado, regulamentado pela Secretaria Nacional, pelo Ministério. Então, tem aí diferenças que são interessantes, tanto quanto tem aqui, né? A gente sempre aprova um relatório de execução orçamentária, um relatório anual de gestão, que não se confunde com o relatório anual da secretaria ou da assistência em nível municipal, né? Que seria um outro tipo de análise, né? Porque o relatório de execução orçamentária, aquele relatório que sai do demonstrativo físico-financeiro, ele é um relatório que tem a ver diretamente com aquilo que foi aprovado no plano de ação, aquele do SUAS Web. Mas nós temos a condição de ter um outro tipo de análise sobre o SUAS que qualifique melhor, inclusive, o gestor e o controle social e que dê mais transparência à sociedade nesse sentido. E, finalmente, o acompanhamento e controle do Bolsa Família. Eu sempre vou estar dizendo, acho que eu vou parar de falar sobre isso, que a gente não tem como tirar simplesmente essa questão do curso, porque quando chegar a nova leva de regulamentação do novo programa, do programa Auxílio Brasil, que não é, simetria com o Bolsa Família, vocês já têm aí algum conhecimento anterior e podem, né, se adiantar a isso. Então, vamos começar pela análise dos planos de assistência social, certo?
Eu peço que vocês, eu não falei no começo, mas estou falando agora, por favor, quem quiser falar, abra o microfone e peça a palavra, tá? Porque, como eu não consigo ver vocês, fica mais complicado. E também peço que vocês deixem o layout em destaque, né? Para que vocês possam ver melhor. Então, aprovação e acompanhamento do Plano Municipal de Assistência Social, ou seja, é aquele plano que a NOB indica, né, que é um instrumento de compromisso, muito antes de ser um instrumento de planejamento e estratégia. Ele organiza, regula e norteia a execução dos SUAS no local, nos territórios, no município. O plano municipal, ele quando a gente fala que ele é um instrumento de compromisso, a gente está dizendo que ele, lógico que ele é um instrumento de planejamento, mas é um instrumento onde, quando a gente delibera, quando a gente participa, inclusive, com debates sobre o plano municipal, a gente está também se comprometendo. Uma das coisas que mais me faz impressão no controle social é quando os gestores compreendem que quando um conselho, né, delibera, aprova um plano municipal, por exemplo, ele está se comprometendo também com aquele planejamento, né? De acompanhar, né? De indicar incrementos, alterações de curso e etc. Né? Quando o gestor que entende que o controle social, quando permite a gestão compartilhada, significa dois âmbitos assinando, né, esses compromissos, ou seja, torna-se muito mais seguro, né? Porque todos querem que as coisas deem certo, caminhem na direção daquilo que foi compromissado. A elaboração deste plano requer a realização do diagnóstico. Nós já vamos ver como é que o Conselho pode ajudar nisso, e para a realização deste diagnóstico, é essencial que os conselheiros e as conselheiras tragam informações sobre a realidade. Ah, não, mas o diagnóstico é feito num setor assim, assado, etc, etc. Mas, muitas vezes, aquilo que é visto de um ponto de vista institucional não alcança aquilo que é realidade dos territórios, que as entidades, que os usuários, que os trabalhadores, ou que outros segmentos governamentais, representantes de segmentos governamentais podem trazer. Então, é muito importante que essas informações sejam cruzadas. Lembra o que é conhecimento? Conhecimento é o diálogo das informações, né? Como a gente viu numa das aulas assíncronas sobre dado, informação e conhecimento. Então, cabe a vigilância socioassistencial sob a responsabilidade do gestor conhecer e dar visibilidade às características da vulnerabilidade, às características do risco social que está no contexto da vida da população nos territórios, né? E também cabe ao gestor, não é, pensar as respostas da proteção social, da assistência social. Isso aqui é muito importante. E essa equação, ela resulta no plano, né? No plano que é aprovado pelo Conselho Municipal, né? O plano, nós já vimos essa cartela, mas eu resolvi mostrar de novo para que vocês pudessem ver quantas informações precisam estar no Plano Municipal de Assistência Social. Quando a gente fala, por exemplo, em metas estabelecidas, a gente não está falando aqui em desejos, né? Em alguma coisa que pode vir a acontecer, porque, não, a gente está falando de metas que saem, né, de um estudo que provém enfim, de uma
de um diálogo, né? E que são quantitativas, né? Então, é muito importante que, se elas são quantitativas, elas podem ser acompanhadas, por exemplo. Isso aqui eu estou falando especificamente de metas, né? A cobertura, por exemplo, um outro item importante de acompanhamento pelo conselho, né? Isso não significa cobrança. Acompanhar não é sinônimo de cobrar. No caso do controle social, acompanhar é sinônimo de construir conjuntamente, né? Não há nenhuma previsibilidade ou não há, né? É lógico que eu não estou fugindo do debate da política e das diferenças, mas se nós estamos num ambiente de conselho, se nós topamos ser conselheiros, se nós assinamos, né, a nossa filiação a essa a esse tipo de estrutura, nós estamos nos comprometendo com o bem público, né? Então, é muito importante que nós possamos fazer uma análise equilibrada para o mesmo foco, né? Claro que isso não existem uma variada combinação de gestores diferentes, né, na assistência social, que não é, por exemplo, o caso de Itajaí, né, que a gestora tem uma larga experiência nessa área, né, mas existem municípios que a gestão da assistência social ou fica mesmo para a primeira-dama, né, e aí eu não tô me referindo à pessoa da esposa do prefeito, estou me referindo a uma pessoa que não tem preparo para estar no cargo, ou fica na mão, como a gente tem assistido, né? Inclusive em esferas estaduais, né? Na mão de políticos, de deputados, de vereadores, que não tem nada a ver com a assistência social. Então, essa análise dos planos, ela vai requerer do conselho, minha gente, isso aqui é muito importante, padrões, protocolos e matrizes de análise. Então, não é só pegar a comissão X, ou então, não, é só aquela comissão que faz isso e a gente só escuta o relato, né? Pode até ser assim que as coisas aconteçam, mas é preciso definir padrões, protocolos e matrizes de análise para que todo o conselho consiga acompanhar, né? Porque cabe a todo o conselho, não só a uma comissão ou um grupo que olha o plano, ou que acompanha o plano, indicar a sua aprovação ou não, né? Então, cabe aos conselhos a responsabilidade não só quanto à deliberação, mas quanto ao acompanhamento da execução, e aqui é fundamental a avaliação da efetividade do plano. O que significa um plano efetivo, avaliado como efetivo, né? É que ele resultou, né, de acordo com aquilo que foi comprometido, né? Ele teve, não só quantitativamente, mas ele demonstrou, né, que a cobertura foi suficiente, né? Eu sempre falo sobre isso, mas eu acho que isso é pertinente. O resultado da assistência social não é a quantidade de pessoas que vai no CRAS ou que vai no serviço de convivência. É aquilo que acontece com a vida das pessoas. Como mensurar isso, né? Como que a gente define padrões, protocolos e matrizes de análise para fazer essa métrica, essa definição, né? Então, este processo de análise do plano apresentado pelo gestor aos conselhos, vejam que lá atrás a gente está dizendo que o conselho pode e deve debater este plano com conhecimento de vivência, de experiência, não senso comum, né? Não estou falando de senso comum, mas a experiência do próprio lugar onde esse conselheiro está, né?
requer um olhar rigoroso e vigilante no sentido de dois aspectos. Primeiro, avaliar se os aspectos planejados contemplam realmente o atendimento das necessidades, e segundo, verificar se as propostas dos serviços, programas e projetos são coerentes com as diretrizes do SUAS, porque muitas vezes podem não ser, né? Não é inabitual que os planos ultrapassem aquilo que a assistência social define, né? Ao contrário, é bem mais habitual do que a gente pode imaginar. Então, a gente ter esse olhar atento, rigoroso e vigilante nesse sentido, né? Ainda com relação aos planos, a gente agora trata do plano de ação, aquele plano que é um instrumento de gestão do SUAS, não é? Que possibilita que os fundos de assistência social dos municípios e dos estados recebam continuamente as parcelas referentes ao cofinanciamento federal. Sem esse plano de ação no sistema SUS Web, o município, ou o estado, no caso, vamos falar só do município, ele não tem a condição de receber esses recursos destinados à gestão, a serviços, programas e projetos, certo? Então, a gente está falando de um plano, eu não sei se todos os conselheiros já entraram no sistema SUS Web, né? Eu vou falar que vai ficar gravado, mas eu vou editar depois, não tem problema. Esse nome foi um nome que, se eu soubesse que ele ia fazer tanto sucesso na vida da política pública brasileira, eu tinha cobrado os royalties, né? Porque nós decidimos o nome desse sistema numa reunião, e eu lembro que eu defendi muito esse nome, SUS Web, né? Porque muitos queriam SUASnet, Suas Info, e outras coisas. Isso não é importante, mas é só uma curiosidade aí do processo, né? Então, olha só, as informações contidas neste plano de ação, eles precisam estar em consonância com os planos municipais, certo? Então, o olhar do conselho, esse timing, ele precisa ser muito bem definido, né? Então, a hora que esse plano de ação ele entra no sistema, ele só pode entrar quando ele for aprovado pelo Conselho Municipal, certo? E ele só será aprovado pelo Conselho Municipal se ele guardar a coerência com o plano municipal, porque senão a gente vai ter um planejamento muito díspare, muito diferenciado, né? Assim, então, é de responsabilidade do Conselho aprovar com ressalvas ou não aprovar o plano de ação, emitindo parecer lavrado em ata e ou em resolução publicado por meio oficial de divulgação. Muitas vezes a não aprovação do plano, que não é o caso da cidade de Itajaí, evidentemente, mas eu já, enquanto estava no âmbito dos conselhos, vi alguns municípios tomarem esse tipo de atitude, alguns conselhos, numa perspectiva de enfrentamento, né? Só que a gente também precisa pensar que sem esse plano a gente não tem um cofinanciamento e, portanto, o único prejudicado no frigir dos ovos é o usuário e a usuária do sistema. Então, é muito sério quando a gente pensa nisso. É importante também saber que a emissão do parecer do conselho referente ao plano de ação só é possível depois que o gestor finaliza completamente o preenchimento desse plano. Então, o conselho ele tem senha, ele tem entrada nesse sistema, né? Para poder aprovar. Então, qual é a matriz? Quais são os padrões? Quais são os protocolos que o conselho pode vir a usar, né, para fazer essa deliberação, no caso do plano municipal, né, que a gente delibera, né, e ó, que a gente delibera, e
fazer o cotejamento com esta aprovação, né, que o Conselho precisa fazer relativo ao plano de ação do SUS Web, né? Então, o processo de acompanhamento do plano de ação, ele pode ser efetuado por meio da análise do demonstrativo, por exemplo, não vou conseguir dizer, quadrimestralmente, né? Essa aqui é apenas uma indicação, isso não está definido, digamos assim, definido, né, da forma que o conselho e que a gestão combinarem e acharem, né, decidirem ser melhor, decidirem ser mais efetiva, mais prática, inclusive, né? Cabe ao Conselho de Assistência, então, avaliar as contas, avaliar também a execução física dos serviços e dos programas. Isso é muito importante, que a gente não deixe para avaliar o plano só no final do ano, né? Porque a gente pode, por exemplo, como conselho, perceber a necessidade de incrementos, perceber a necessidade de alteração de rota, mas isso com conhecimento de causa, né? A gente não faz isso apenas por, eu acho que não está sendo muito bom fazer assim, né? A gente não se pauta, eu venho falando isso desde o primeiro dia, e quando vou falar até o último, né? Nós não podemos estar no ambiente do controle social pautados pelo senso comum, pautados pelo achismo, o achômetro, como diria a nossa querida e saudosa psicóloga, né? Então, nós precisamos introjetar essa consciência, a consciência desse compromisso, né? E analisar, para além da parte financeira, exatamente a execução de serviços e programas. Portanto, tanto a aprovação e o acompanhamento do plano municipal como o plano de ação, ele precisa ter ele precisa estar em duas dimensões, acontecer em duas dimensões. O acompanhamento dos níveis de vulnerabilidade e riscos dos territórios, bem como as demandas e necessidades, no caso do plano municipal, e o acompanhamento da oferta e execução de serviços, no caso do plano de ação, né? Então, a gente precisa o tempo inteiro estar com esses dois documentos, né? O plano de ação, quando ele é impresso no SUS Web, ele é quase um extrato, né? Foi algo que a gente não conseguiu avançar, até porque não deu tempo mesmo, né? Nós tínhamos muito mais a fazer para amadurecer o SUAS, mas, infelizmente, vocês sabem que isso o tempo não foi suficiente, né? Então, esses dois documentos, eles precisam estar sempre diante do olhar dos conselheiros, né? Com relação à aprovação do orçamento, nós também já fizemos uma videoaula assíncrona a esse respeito. Ele deve ser apropriado e deliberado pelos conselheiros da política de assistência. É absolutamente fundamental que este orçamento, o orçamento municipal, ele chegue decodificado para o conselho, porque nós estamos tratando aqui de uma área que não é uma área, digamos assim, é, 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 fácil, né, de observação e de análise. Então, a tecnicalidade, os termos, né, que são colocados no orçamento municipal, né, os embates que são necessários para garantir o orçamento municipal, e aí fazer uma ressalva, o quanto é animador ver, né, que hoje quem sustenta o SUAS no Brasil são os municípios brasileiros, apesar de todos os calotes, né, que os municípios vêm pegando do governo federal, né? O último calote, eu ia falar nisso, me esqueci,
Eu não sei se vocês já sabem, acho que sim, né? Quase, quase com certeza. Na semana passada, foi, foi apresentada uma portaria da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Fundo Nacional, indicando que não há necessidade do município preencher o plano de ação para 2022, porque os municípios devem repetir os dados de 2019, como se o mundo não tivesse acontecido em 2020, 2021, não é isso? Como se nada tivesse acontecido, os valores permanecerão os mesmos, os ínfimos de sempre, e isso é um prejuízo sem tamanho, isso é um calote sem tamanho. E isso foi feito exatamente porque nós estamos aí com o teto de gastos estourado por ocasião desse programa, não é? Que tem essa natureza é, 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 fora do pacto federativo, né? Com uma intencionalidade muito clara. Então, por conta disso, os municípios vão pagar de novo esta conta. Então, se nós já não tínhamos recursos, se os municípios já não tinham recursos, né? Acho que a Gorete está aí, está me ouvindo, sabe muito bem o que significa você repetir valores de 2 anos atrás, né? É algo assim impensável. Mas, então, voltando aqui, os conselhos têm, entre outras atribuições, aprovar a proposta orçamentária, aprovar o plano de aplicação do fundo, né, que é algo que parece confuso para quem escuta essa palavra, mas que é absolutamente possível de ser explicado pelos, pelos profissionais que trabalham no Fundo Municipal de Assistência Social. Uma das campanhas mais belas que aconteceram durante o período de surgimento, de construção do SUAS, foi a campanha de instalação dos fundos municipais de assistência social, né? Instalação e fortalecimento desses fundos, né? Então, também os têm a atribuição de acompanhar a execução orçamentária e financeira anual dos recursos, né? E empenhar-se para assegurar recursos orçamentários e financeiros próprios. O conselho, ele é um espaço que ele precisa ser aproveitado também politicamente. Eu também tenho repetido isso desde o começo e volto a dizer, ele não é um ente administrativo, ele é um ente político. Ele não é nem Estado e nem sociedade, ele é público. Então, nós podemos, por exemplo, gerar conversas, audiências públicas no legislativo, né, para apoiar a gestão na, na busca e na luta por novos recursos para a assistência social. Perdão. E isso é muitíssimo importante, minha gente, porque senão a gente fica apenas numa perspectiva de espectador, né? E o conselheiro, ele não é um espectador, ele é um participante ativo, ele é, ele é um construtor dessa política, né? No quadro que segue, está demonstrado um conjunto de informações pertinentes à função do orçamento. Não deixem de ver a aula síncrona, onde a gente fala sobre orçamento e financiamento do SUAS, tá? Já está lá no canal do YouTube, e aí qualquer dúvida, vocês vão lá no formulário e enviem, tá bom? A função do orçamento é expressar o planejamento financeiro das funções da gestão e da prestação de serviços, programas, projetos e benefícios. Tudo aquilo que foi pensado no plano precisa estar constando no orçamento, né? O orçamento ele dá vida ao plano. Se não está no orçamento, não está na visão de futuro, na visão da operação da política. Porque você não pode fazer, né? Estou até envergonhada de falar isso na frente da Gorete, que sabe isso 1000 vezes melhor do que eu,
Mas, assim, se não está previsto no orçamento, não tem condição de ser efetivamente é, é, efetivado, executado. Tá certo, Gorete? Com certeza. Não é? Porque senão não, não dá, orçamento não é coisa para conselheiro, então eu não entendo disso. Bom, é, é muito importante que a gente faça esse esforço, porque se a gente olhar para o orçamento, a gente olha e olhar só para o plano, a gente está só olhando para. É como se a gente estivesse olhando só para o horizonte do desejo, e não para a realidade da execução efetiva das coisas, né? Então, as informações encontradas no orçamento, a definição de diretrizes, objetivos e metas, a previsão da organização das ações, a provisão de recursos, da onde que vem esses recursos, não é? Porque também não adianta colocar no orçamento muito, sem atividades, né? Sem ter a ideia de onde que virá esse recurso, né? Como diz, vou usar um termo muito coloquial, mas enfim, chover no molhado, né? A gente está dizendo que vai fazer isso, 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 mas não sabe de onde vem o recurso. Então isso é antes de ser técnico, é político, né? A definição da forma de acompanhamento das ações, a revisão crítica das propostas, dos processos e dos resultados. A gente acessa através dos conselhos e qual é a contribuição para o controle social? O monitoramento da execução financeira, das ações contidas no plano, olha só, isso aqui é absolutamente imbricado, minha gente. A gente não pode querer dar conta só de uma coisa, a gente precisa olhar para essas duas vertentes, né, que no final encontram-se, né, que é o planejamento e a possibilidade desse planejamento se efetivar, que é o orçamento. Revisão crítica das ações executadas no âmbito dos projetos, contribuindo para o replanejamento, quando necessário, observando os recursos disponíveis, né? Então, essa é uma área muito delicada, né? Mas quando ela vem, e isso foi uma das coisas mais bacanas no Conselho Nacional que nós fizemos, que o Fundo Nacional, e quando a gente chegou lá, eu digo para você sinceramente, eram calhamaços e calhamaços de papéis que nós não entendíamos zero, né, para onde ia, né, porque nós não somos formados para isso, né, os conselheiros, os trabalhadores, as entidades, os usuários, nós não temos formação para entender uma peça orçamentária inteira, mas o Conselho pode, né, solicitar que essa peça venha decodificada, venha demonstrada através de planilhas, através de gráficos, etc. Né? Isso é uma coisa bem interessante, tá? Novamente, aqui eu reforço a ideia que é preciso definir padrões, protocolos e matrizes de análise do orçamento e da execução orçamentária, porque é responsabilidade dos conselhos o acompanhamento sistemático da execução orçamentária e financeira. Não é um acompanhamento eventual, possível, a gente faz ou a gente não faz, né? A gente está falando de um acompanhamento sistemático, isso está na norma, né? Então, se ele é sistemático, ele pode ser semestral, ele pode ser quadrimestral, ele pode ser bimestral, ele pode ser a cada reunião, né? O que não é talvez apropriado é que ele seja apenas feito uma vez no ano. Aí a gente não tem, por exemplo, acesso à realidade mesmo dos SUAS em cada aspecto da sua execução. O Fundo Municipal e o FES têm que apresentar quadros demonstrativos dessa execução, de acordo com o previsto na legislação. Estes quadros demonstrativos, eles devem, no mínimo, evidenciar o orçamento aprovado, o valor empenhado,
e aqui em valores, né, em percentual, os valores pagos e as alterações ocorridas, porque no processo orçamentário também são permitidas alterações. Essa tecnicalidade, esse mundo da técnica do ciclo orçamentário é profundamente, digamos assim, complexa, né? Mas por isso mesmo nós temos contadores, economistas, né? Que já se adonaram da regulamentação da assistência social. Uma das coisas mais bacanas que acontecia, não sei se acontece mais, mas acho que não, aconteceu 2 vezes, enquanto eu na minha passagem por Brasília, era o encontro de contadores, né, das prefeituras com o Fundo Nacional, justamente para dirimir dúvidas com relação a esse novo gasto, né? Porque, vejam, até 2011, o SUAS não era lei, então era muito complexo, né? O repasse de recursos, sobretudo o repasse automático, continuado, como foi a partir de 2005, na verdade, né? Então, faz parte do exercício do controle social o acompanhamento da execução dos convênios também, celebrados com o Estado e com o governo federal. E aqui, nesse caso, celebrados com as entidades, com as organizações, né? Então, no rol dessa análise da execução orçamentária, existe também essa previsão de análise de convênios, né? De compras, de gastos em geral, né? Com o desenvolvimento para o desenvolvimento, para a operação da política, né? Os conselhos, portanto, eles são estratégicos na gestão do SUAS. Eles devem contribuir para a adoção de práticas que favoreçam o planejamento e a execução da política de assistência social de modo democrático e participativo, né? Claro que, por exemplo, quando eu penso nos 70% dos municípios brasileiros que têm até 20 mil habitantes, eu penso na dificuldade desse processo inteiro acontecer. Quando eu penso nos grandes, eu também penso também sobre a dificuldade desse processo acontecer. Entretanto, é isso que dá essa natureza, né, democrática e participativa para o SUAS. Então, é importante que a gente preserve, apesar dos desafios, né? Aqui um quadro mais geral desse processo que a gente falou agora, né? Então, a pactuação, os critérios de partilha, que são pré-estabelecidos, que são pactuados nas câmaras intergestores, bipartite ou tripartite, e aprovados nos conselhos, o planejamento e preenchimento do plano de ação, a avaliação do conselho, né, sobre o plano de ação, o repasse de recursos e a execução de serviços, a prestação de contas com preenchimento do demonstrativo físico-financeiro, que também tem o parecer do Conselho, e a análise da prestação de contas pelo gestor federal. Por isso que é muito interessante não deixar passar muito tempo para fazer esse acompanhamento da execução orçamentária, para que a gente possa chegar no final do exercício e poder dar essas respostas, né, que são solicitadas quando o conselho, isso aqui são perguntas, perdão, feitas ao conselho municipal no preenchimento do formulário do demonstrativo físico-financeiro, né? As questões que auxiliam o conselho nos pontos a serem avaliados. Vejam só, o conselho acompanhou a execução do orçamento, a execução de recursos foi realizada conforme as normas, os recursos federais destinados foram utilizados nas finalidades estabelecidas, os relatórios de execução orçamentária e financeira, isso aqui com relação ao recurso federal, tá, minha gente? Eu não estou ainda não cheguei ainda no que se refere aos recursos próprios, aqueles que os fundos também apresentam,
porque o fundo não vai ali no conselho apenas apresentar o uso do recurso federal, mas também do recurso próprio, né? Então, aqui são 13 perguntas, né? Por exemplo, o Conselho de Assistência possui livre acesso às documentações comprobatórias de gastos, ou seja, todas essas questões elas devem ser respondidas, né, numa direção de análise mesmo, né? Então, nem sempre a resposta para essas 13 questões elas podem ir na direção de quem realmente fez o acompanhamento. Por isso que, quando a gente fala em acompanhamento da execução orçamentária e financeira, a gente está falando de algo que é dado como responsabilidade ao Conselho e que o Conselho precisa condições de realizar, né? E aí a gente também precisa definir padrões, protocolos e matrizes de análise para aprovar esses relatórios, né? Que saem, por exemplo, no caso do SUAS Web, é o relatório de gestão vinculado aos recursos federais, mas tem os recursos próprios, tem os recursos estaduais, né? Tudo aquilo que está no fundo que chegou para o fundo municipal, ou fundo a fundo, ou via convênio, né, ou outro tipo de celebração, precisa ter publicidade e precisa estar aprovado e conhecido pelo Conselho, né? Então, o relatório anual de gestão permite avaliar o cumprimento das ações realizadas, estabelecidas, vejam bem, no Plano Municipal de Assistência Social e consolidadas no Plano de Ação, que foi colocado no suas web. Possibilita verificar a aplicação de recursos, permite verificar a utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de assistência social. A elaboração do relatório compete ao respectivo gestor do SUAS, mas deve ser obrigatoriamente referendado pelos conselhos. Então, é muitíssimo importante que a gente não esqueça de que, para aprovar um relatório dessa monta, dessa importância, a gente precisa estar vindo durante todo o ano, né, tendo contato com esse exercício. As informações encontradas no relatório se dão sobre as ações desenvolvidas, sobre os resultados obtidos, sobre a probidade dos gestores do SUAS, as instâncias formais do SUAS, ao Poder Legislativo, ao Ministério Público e à sociedade como um todo. De acordo com a política, os itens que irão compor os relatórios de gestão em cada esfera, bem como o preenchimento online, serão objetos de regulação específica, né? Quando ele fala aí em preenchimento online, especificamente aquele recurso que é próprio do governo federal, né? Qual é a contribuição para o controle social? Possibilita conhecer, debater e avaliar o conjunto de ações realizadas pelo gestor e pela rede socioassistencial na política de assistência social. Porque aí a gente está falando da rede geral, né? A gente está falando da rede de uma maneira geral. E lembrem-se que, quando a gente fala sobre relatório, não está falando apenas dos dados de valores financeiros, a gente está falando também de execução física, ou seja, daquilo que foi executado, foi de fato. Uma das preocupações maiores que a gente sempre teve, e vai continuar tendo, pelo visto, durante muito tempo, o que significa mesmo essa execução física, né? Quantas pessoas foram atendidas, quantas pessoas estão no serviço, né? Nós precisamos, depois que nós tipificamos o serviço, o próximo passo era justamente começar a definir indicadores próprios, né? Para verificação da resolutividade da ação da proteção social, da assistência social. Então, o relatório anual de gestão é um instrumento imprescindível ao exercício do controle social e é um conjunto de informações
sobre execução física, sobre execução financeira, no caso, pelos entes federados, mas a gente está falando aqui especificamente do município, né? Observe que o relatório de gestão, ele apresenta um conjunto de informações amplo sobre a execução física e financeira e também das metas planejadas. O plano, ele não está nunca desconectado do relatório. Se no plano você definiu metas, no relatório você vai ter que prestar conta dessas metas, né? A utilização dos recursos federais descentralizados, no caso dos recursos federais, para os fundos de assistência, deve ser declarado pelos entes recebedores, que é o município, ao ente transferidor, que é a União. Anualmente, nesse relatório de gestão, que deve ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho. O Conselho não só aprecia, mas ele aprova com ressalva ou não aprova o relatório, né? Mas não só. Volto a dizer aqui. Também deve ater-se a questão qualitativa. Como é que o controle social vai dar conta dessa área, né? É algo realmente muito desafiante, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, né? Como é que nós damos conta, a partir da leitura de um relatório, do acontecimento da vida dos SUAS no território, né? E aí eu tive a oportunidade, em todas as pré-conferências, de perceber o quanto é importante e o quanto de participação, né, dos usuários nos CRAS, que significa uma condição muito bacana de percepção mesmo da ocorrência da assistência social em cada município, né? Nós precisamos definir padrões, protocolos, matrizes de análise para perceber como que o SUAS se realiza. Não adianta só a gente aprovar, quer dizer, não é que não adianta, adianta a gente planejar e a gente aprovar, mas a gente precisa ir além daquilo que é quantitativo, né? Nós nos perguntávamos sempre muito, né? Até porque existem diferenças regionais, né? Vocês sabem que existem multidimensões na pobreza, né? No estado de pobreza, né? E essas multidimensões, elas são diferenciadas pelas regiões do país. Então, ficou sempre muito difícil fazer um indicador, né, dessa resolutividade, um indicador medir essa consequência da política, justamente porque só a metafísica ela não expressa. Ela expressa, por exemplo, que em 2015 nós alcançarmos 60 milhões de brasileiros. Isso é um grande indicador, né? E isso contando com benefícios e com serviços, né? Hoje, a gente sabe desse número? Não, porque a gente vive aí essa situação que a gente está vivendo de apagão aí de dados, né? E também a gente tem o sistema de gestão do Bolsa Família, que também integra, né, a, integra as atribuições do Conselho, né? E aí, no caso do Bolsa Família, nós temos o sistema de gestão do programa Bolsa Família, que deve ser aproveitado para o novo programa, não se sabe, mas esse sistema é um dos instrumentos fundamentais para o controle social. Eu não sei de que maneira o Conselho se relaciona com essa área, não é? Mas esse sistema ele foi pensado para aperfeiçoar a gestão, né? E para apresentar resultados. E a quem interessa resultados? Ao controle social, né? É um sistema online que tem aqui especificamente vinculado ao IGD SUAS, né? Ou melhor, perdão, ao IGD, né?
indicando quais foram, como ele foi utilizado, como ele foi planejado, né? E aquilo que foi atingido com o IGD relacionado ao programa Bolsa Família. A avaliação do programa Bolsa Família, em pouquíssimos municípios e pouquíssimos estados no Brasil, acho que dá para contar no dedo, inclusive, possuem, né, sistemas de monitoramento e avaliação da efetividade do programa de transferência de renda na vida das pessoas. Nós fizemos 2 avaliações de impacto do programa Bolsa Família, mas já faz, né? Isso não foi mais repetido, né? Então, com isso, a gente está dizendo que a análise e a participação em todo esse processo remete a nossa reflexão diretamente para a questão da gestão da informação. E também é uma aula síncrona que está no canal do YouTube, né? A gestão da informação que possibilita, de fato, condições para o desenvolvimento das ações, não só da gestão, mas das ações de monitoramento e de avaliação do sistema, né? Das ações do sistema, resultados dos sistemas. As análises não podem ser feitas apenas do ponto de vista quantitativo, seja para qualquer ação, incluindo benefícios, né? Então, entregar um auxílio alimentação, sob a forma de cesta básica, ou voucher, ou pecúnia, seja lá o que for, não é resultado efetivo, né? O que aconteceu com aquilo, né? Existe hoje um conjunto de ferramentas informacionais relativas à gestão da informação, que são canais de socialização de diferentes dados e informações imprescindíveis para os processos decisórios e operacionais do SUAS e do Bolsa Família, o que não existia há 15 anos atrás, né? Então, isso ainda é muito novo, é aquela cultura muito nova, né? Que a gente falava na aula síncrona sobre estar no ambiente do SUAS, convivendo com a informação, com uma informação real daquilo que se faz, daquilo que se planeja, daquilo que se executa, né? E daquilo que é resultado do sistema. E vejam, apesar de nós termos esse conjunto de ferramentas informacionais, ou seja, ligadas à tecnologia da informação, os sistemas são pouco inteligentes, para dizer que são burros. Não posso falar que são burros, porque hoje nós temos vários sistemas de inteligência artificiais muito mais inteligentes do que eu, inclusive, né? Tem um QI até muito maior do que o meu, né? E desenvolvendo-se de uma maneira galopante. Mas os sistemas não avaliam, os sistemas não analisam do ponto de vista do controle social. Quem faz isso é quem o utiliza, seja na área da gestão ou do conselho, né? E isso tem que ficar muito claro. Não adianta eu ter, também a gente falava isso na aula síncrona, não adianta eu ter uma sobreinformação, uma montanha de informação, não é? À minha disposição, né? Se eu não consigo extrair dali aquilo que é essencial, né? Como conselho de assistência social, seja nacional, seja estadual, seja municipal, né? Essas ferramentas informacionais do SUAS, elas mudaram muito com o tempo, muito, 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 muito. E nós vamos ver isso na próxima aula, na aula que vai ser à tarde, começa às 13h30. Mas nós temos como ferramentas informacionais para suporte da gestão o SUAS Web, que é um sistema que tem uma funcionalidade muito específica dentro da gestão do SUAS, compreende as informações sobre o plano de ação, demonstrativo, sintético
de execução físico-financeira, consulta dados financeiros, consulta a base cadastral de benefícios do BPC. Todos os beneficiários do BPC estão, pelo menos estavam, né? Faz muito tempo que eu não entro nesse ambiente dos suas web, via SA, ou seja, como gestor. Então, até então, o SUS Web, ele continha essa base cadastral dos beneficiários do BPC. Ele gera relatórios que dão suporte informacional no que tange o aspecto financeiro das transferências na modalidade fundo a fundo. Aquilo que não está dentro do SUS Web no plano não vai para dentro do outro sistema que executa, não é, a transferência de recursos fundo a fundo, que é o SISFAF, né? Que é um sistema que nos encantou a todos quando fez em segundos aquilo que se fazia em meses, né? Segundos eu estou exagerando, mas em minutos aquilo que se fazia em meses, né? Ou seja, a transferência continuada, regular, né? Sem que a gente precisasse apertar mais nenhum botão, né? Desde que os critérios ficassem definidos, etc. A função do SUS Web possibilitar a transparência e visibilidade das informações quanto ao plano, quanto ao demonstrativo, quanto aos dados financeiros, saldos, repasses e base cadastral dos beneficiários. Entretanto, o SUS Web não tem uma visão pública, né? O público não vê aquilo que está dentro do SUS Web, é apenas não informado ainda, né? Porque é muito provável, talvez interessante para o governo federal que a sociedade verifique as contas, né? Porque você vai lá e vê lá, sei lá, 20 milhões, 10 milhões de IGD, mas você não sabe se aquele recurso está empenhado, ele está... E recurso empenhado é recurso empenhado, você não pode mexer nele, tá certo? Salvo se a galera disser que pode. Eu não tenho completa certeza disso, não vou me meter aqui a mané fogueteiro, né? Mas o dado financeiro, quando a gente vê ali saldos em conta, você fica, pô, tem tanto de Florianópolis, tem tanto recurso, aconteceu isso aqui na conferência, né? Uma fala de um delegado dizendo que como que a secretária deixava aquele dinheiro na conta, né? Aí ela abriu a planilha de empenho e se viu que restavam pouquíssimos valores, né, naquilo ali. Então, é muito, muito importante que a gente saiba que tem uma interpretação em cada um desses dados. Ocorre que a gente não tem mais, por exemplo, a visão pública do plano em si. Então, por exemplo, eu gostaria de conhecer o plano de ação de Florianópolis, que está no suas web, com metas financeiras e com metas físicas, desculpa, orçamentárias e físicas, e eu não tenho mais acesso. Só quem tem acesso a essa parte do suas web é o gestor e o conselho, porque o conselho aprova. Vocês viram a importância do conselho? Então, a sociedade não tem acesso, mas o conselho tem. Então, como o conselho está ali como controle social, é muito importante que ele saiba dessa grandeza, saiba da preciosidade da sua função, né? E aí, lógico, o sistema é online e o preenchimento só pode ser realizado pelos titulares do município e também pelo conselho, quando couber para a apreciação, né? No caso do controle social, o SUS Web possibilita o acesso aos módulos de plano de ação, né, e demonstrativo. O preenchimento desses documentos é feito pelos gestores e a aprovação pelos conselhos que possuem perfil para entrar nesse sistema, né?
é bem importante que a gente saiba disso, tá? O CAD-SUAS, né, que é o cadastro do SUAS, é um sistema que comporta todas as informações cadastrais do sistema, é uma base de dados que está muito, muito, muito prejudicada, com muita repetição, por exemplo, eu não sei porquê, não sei da maneira com que eles lidam com isso, mas as pessoas param de ser conselheiras, mas continuam ali dentro como conselheiras, os secretários mudam, as pessoas, há uma alteração cíclica de funcionários que não que saem, por exemplo, da assistência social, mas permanecem como trabalhadores. Então, a gente está tentando conseguir essa base do CAD-SUAS para verificar, nós fora do governo, né? Porque o governo mesmo não faz essa limpeza do cadastro do CAD-SUAS, que é um sistema precioso de cadastro de todos os setores que perfazem, que constroem a política de assistência social ou se utilizam dela por direito, como os usuários, não é? Não que o usuário esteja lá dentro cadastrado, né? Mas o usuário tem o seu cadastro próprio, que é o cadastro, mas quem está dentro do CAD-SUAS tem acesso ao cadastro do usuário. Isso é muitíssimo importante, essa cruza, né? Esse cruzamento, né? As funções do cadastro do CAD-SUAS é o cadastramento e atualização de informação das pessoas e unidades da rede, então, ali estão todos os equipamentos públicos e privados, né, e não governamentais, da rede complementar, e a atualização dos dados é fundamental na medida que eles fornecem informações a outros sistemas. Por exemplo, você não pode aprovar o plano se você não estiver, se você é um presidente do conselho ou um presidente, você não pode aprovar o CAD-SUAS se você não estiver, ou melhor, o plano se você não estiver cadastrado no CAD-SUAS, né? E assim para outros sistemas do desculpa, pessoal, a garganta começou a perturbar aqui, né? A gente acessa o CAD-SUAS. Quem acessa o CAD-SUAS para inserir apenas o órgão gestor, e o CAD-SUAS tem uma visão, como diria, uma visão pública, né? Eu posso, por exemplo, vou lá, outro dia, o meu nome ainda estava lá, né? Porque eu fui presidente do Conselho Nacional, fui conselheira, e a gente cadastrou todos os conselheiros nacionais. A gente começou essa prática na minha gestão. Eu acho que isso já não deve mais ser prática, mas, assim, quem cadastra não é, quem cadastra é o município, é o órgão gestor, é o órgão gestor estadual, é o órgão gestor nacional, né? Mas há uma visibilidade pública e isso é muito bacana, né? O acesso ao CAD-SUAS pode ser feito através de 2 módulos: consulta restrita, que contém informações de cadastro do SUAS, e consulta externa, que é essa que a gente consegue ver, que permite a consulta pública dos dados. A visualização desses dados pode ser realizada por qualquer cidadão, sem necessidade de senha. Tudo deveria ser assim, né? Não as informações específicas, por exemplo, quando a gente vai tem algumas informações, eu não vou nem perder muito tempo com isso, mas tem algumas informações que nem precisava ser pública, porque são informações gerenciais muito específicas. Mas a grande maioria das informações, elas deveriam ter a visão pública, a possibilidade de consulta externa, porque todo dado produzido pelo público é do público, não é do privado, não é privado, não é meu. Não é de quem administra o sistema no governo, né? É de toda a sociedade.
Então, a reversão dessa cultura é muito difícil, é muito dura. Para mim, especificamente, como pessoa e profissional, porque estive aí na construção da Rede SUAS integralmente, né? Tudo que nós queríamos é que as pessoas tivessem visibilidade do sistema, do tamanho do sistema, assim como existem os tabuladores do SUS, né, que apresentam informações inacreditáveis sobre o acontecimento do sistema, pelo menos da saúde, pelo menos era assim, né? Então, muito importante que a gente tenha isso em mente, né? E também o Censo SUAS, que é uma ferramenta de levantamento de dados coletados por meio de um formulário eletrônico, preenchido pelos órgãos gestores e pelos conselhos, né? Tem como objetivo propiciar ao SUAS a possibilidade de observar a execução das ações, apontar aperfeiçoamentos, com base em avaliações e pactuações realizadas. Permite definir indicadores, índices de desenvolvimento e patamares mínimos para as unidades públicas. Como que a gente vai fazer isso se a gente está vivendo, e eu vou mostrar para vocês na aula que vem, com o portal do Censo SUAS, ele apresenta o censo de 2018. Nós já estamos, né, já concluiu, não sei, o censo de 2021. Como é que eu vou estar com informações de 2018? Como é que eu consigo me movimentar na área da gestão da informação com uma precariedade tão grande? E o Censo SUS ele foi mudando, né? Desde 2010, que a gente faz o Censo SUS, eu tenho como raridade a primeira brochura do Censo SUS, só que algumas perguntas, algumas questões se mantêm. Então, nós temos como fazer avaliações preciosas do andamento da política durante essas 2 dezenas de anos, né? Mas não temos mais condição, porque a gente só tem agora o Censo SUAS até 2019. Nós temos a base de 2019, né? De 2020, não saiu de 2020 e não saiu de 2021, claro que não saiu, mas não sair de 2020 e 2019 é um absurdo, é algo que não se pode compreender. Né? Oi, Então, Lu. oi. A gente aprovou o de 2021? Sim. Só que isso não foi apresentado para a sociedade. A base, ela não está liberada. Né? Então, todo mundo fez a sua tarefa, o Conselho Municipal, a gestão, e o governo federal guarda essa informação para si, compreende? Isso é uma coisa muito, muito complicada, né? Muito, mais do que complicada, muito séria mesmo, né? Gente, eu vou me dirigindo aqui já para o final, e apresentando para vocês alguns sistemas que a gente vai trabalhar na semana que vem, tá? E eu vou dizer para vocês que tipo de exercício... perdão, na semana que vem não, na sexta-feira. E que tipo de exercício que eu gostaria que vocês fizessem com eles, tá? Então, eu estou apresentando aqui alguns sistemas transacionais com visão pública, transacionais sem visão pública, sistemas de disseminação de dados e informações, como os painéis, os relatórios de informação, o SECAD, que é um sistema sensacional de consulta, seleção e extração do cadúnico, que também só vai até 2020, e é inexplicável, né, isso, né? Sistemas de disseminação de dados, como o tabulador do cadastro único e do Censo SUAS. Se, por exemplo, eu clicar aqui, minha gente, por exemplo, olha só,
Olha o tabulador do Censo SUAS. Eu acabei de falar isso para vocês, tá certo? Primeiro, por que está aqui Censo SUAS 2015, minha gente? E se eu escolher uma base de microdados para fazer a tabulação, o TAB SUAS permite elaborar tabulações dos dados levantados no Censo SUAS. Esse levantamento permite monitoramento dos serviços, ok? Ok. Aí eu vou aqui, clico, né? Aparece todas as áreas do, do, do censo. Vocês estão vendo o que eu estou mostrando, né? Tá. Só que, quando eu clico, eu vou ter a possibilidade de fazer esta tabulação com as bases do censo de 2018, minha gente. Isso é algo assim inexplicável. Quer dizer, até dá para explicar, mas assim é bem triste, né? E o MOPS, né, que são mapas estratégicos para políticas de cidadania, é um sistema robusto, muito interessante, muito pouco usado e muito pouco disseminado pelo Ministério, sistemas relacionados a suporte gerencial, rotinas administrativas, que tem visão pública, olha aqui o Cadastro Nacional do SUAS, o CNEAS, essa área de gestão de atos normativos, que para mim é uma surpresa que eles mantenham, né? E o blog da Rede SUAS, que é hoje um dos canais, talvez o canal mais rápido, como nós discutimos ontem, né? Você precisa ter uma direção ou uma referência mais rápida para chegar na informação, né? Sem passar por tantas coisas. Né? E o blog da Rede SUAS, que ficou chamado Rede SUAS, mas não é Rede SUAS, tá, minha gente? Isso aqui é blog do SUAS, porque a Rede SUAS é o sistema de informação do SUS, pelo menos era, né? Sistemas relacionados também a suporte gerencial, que não tem visão pública, como o SIG-PBF, o SIMPET, o SISC, do Serviço de Convivência, os sistemas vinculados a programas e educação permanente, e, infelizmente, esse sistema do registro mensal de atendimento, que até meados do semestre passado, nós tínhamos uma visão completa do registro mensal de atendimento de todos os tratos do Brasil. Era algo que nos dava unidade nacional, mas eles descontinuaram esse sistema, vá saber por quê, né? Outros sistemas que eu vou apresentar para vocês, que possuem dados da assistência social, como esse aqui, que é do Colegiado Nacional de Gestores Municipais, o CONGEMAS, não é? E que são ferramentas e estratégias que todo conselheiro precisa saber. Por exemplo, o portal da transparência, o portal do orçamento, que tem uma forma fantástica de apresentar a execução orçamentária, o orçamento e a execução orçamentária, a PNAD contínua, alguns sistemas que apresentam informações agregadas e que é muitíssimo interessante do ponto de vista do controle social, tá certo, minha gente? E aí, alguns estudos e pesquisas, eu só pus esses 3 itens aqui, mas tem vários outros, né? Só para que a gente saiba que a gente tem ferramentas e estratégias para pensar controle que possibilitam, né, acesso à informação, acesso à execução orçamentária, acesso à situação de proteção ou de desproteção da política e que contribuem para qualificar a ação do Conselho, né? Mas, como foi afirmado, os sistemas são pouco inteligentes. Eles não avaliam, não analisam. Quem faz isso é quem o utiliza. Então, a gente tem que perguntar para nós mesmos o que nós queremos saber, para que o sistema possa responder e nós possamos avaliar. Essa é a grande estratégia de quem exerce, né, na verdade, o controle social. Certo, minha gente? Então, esse foi a nossa unidade 1 do módulo 6, né?
Nós temos a unidade 2, que já está no nosso ambiente virtual, no Avia, e também já está no YouTube, tá? Assim como os exercícios instrucionais, certo? Um beijo, fico à disposição, tá bom?